Hoje quero-vos falar acerca de sermos um exemplo. E há um versículo em que Jesus se refere a este assunto. Está em João capítulo 13, versículo 15, que diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos dei o exemplo. Um dos problemas da nossa sociedade é que muitas pessoas que estão em lugar de liderança e de proeminência, que estão no topo, não são um exemplo. Podem causar uma boa impressão e por isso é que conseguem chegar lá, serem pessoas inteligentes, com capacidades acima da média, mas tantas vezes vai-se a saber que havia um lado desconhecido nas suas vidas e que causou surpresa, espanto e ao mesmo tempo uma grande frustração naqueles que os conheciam de perto. E isto aplica-se a nível político. Estou-me a lembrar de um líder político de uma grande nação que fazia a apologia do mundo sem guerra, era um homem de paz, pregava a paz, praticava a paz, só que depois veio-se a saber que em casa ele praticava a violência doméstica. A nível político, a nível empresarial, a nível social, a nível familiar, mas particularmente e mais doloroso, porque a responsabilidade é maior, quando isso se trata a nível religioso. Haver um lado escuro na vida. Nós, esta semana, fomos surpreendidos e ficamos chocados com o que se passava e passa ainda no meio da Igreja Católica em relação à pedofilia. Eu estava à espera de alguma coisa má, só que eu nunca pensei que fosse tão ruim. Isto começou já há cerca de 20 anos a vir ao de cima, começou em Boston, nos Estados Unidos. Nessa cidade veio-se a descobrir milhares e milhares de casos. Eu vi o filme que falava acerca disso e no fim apareciam listas intermináveis de nomes de crianças e aquilo nunca mais acabava. Em Portugal fala-se em quase 5.000 vítimas, a média das idades é de 11 anos, mais meninos do que meninas. Isto faz-nos doer a alma. E quando eu penso nisto, eu penso que tenho um neto com 10 anos e vocês também pensam nos vossos filhos, etc. Jesus, no seu tempo, enfrentava o mesmo problema, não nestes moldes, mas na falta de exemplo dos líderes religiosos. Tinham-se num alto conceito, socialmente muito venerados, respeitados. E o Senhor Jesus dizia: acautelai-vos, acautelai-vos. Dizem e não praticam. Isto é, não são exemplo. Mas nós, ao falarmos acerca disto em relação ao Senhor Jesus, nós temos uma liberdade inteira. Porque em todas as coisas Ele foi exemplo. Jesus é totalmente diferente de nós e de todos os líderes que se intitulam líderes religiosos. Havia uma harmonia total entre aquilo que ele era e aquilo que ele dizia. Não havia discrepância nas suas palavras e nas suas ações. Em relação às suas obras, há um versículo que eu cito repetidamente. Ele andou por toda a parte fazendo o bem. Não sei se vocês já ouviram aquela que o miúdo, o filho de um certo casal, estava num culto e a certa altura ele olhou para o pai e puxou
o braço da mãe e disse: "Oh mãe, mãezinha, vamos passar a viver sempre nesta igreja." E a mãe disse: "Porquê, menino?" "Porque aqui o meu pai é tão bom." Na igreja o pai era bom. Mas Jesus, em toda a parte, em casa da sua família, fora de casa, com os seus amigos, ele reunia-se, ele ia comer com os pecadores, com os publicanos, e mesmo sentado à mesa com os piores, que com certeza usavam uma linguagem agressiva, uma linguagem se calhar não muito educada, mas mesmo assim Jesus harmonizava as suas palavras com o seu comportamento. Perante as multidões, ele era uma pessoa, mas era a mesma pessoa quando falava com um cego e quando pegou num cego pela mão e o levou para fora daquela vila e depois falou particularmente com ele. E ele era a mesma pessoa. Havia exemplo quando estava com uma multidão que quase não se podia contar. As suas obras eram admiráveis em todo lugar, em todo lugar. Mas as suas palavras eram poderosas, sábias, com autoridade e com verdade. Então Jesus diz: "Eu vos dei o exemplo." E nós, olhando para Jesus, temos o exemplo maior de todos. E é um privilégio grande nós podemos falar acerca daquele que nós seguimos, falarmos acerca do Senhor Jesus nestes termos. Ele, em todas as coisas, é um exemplo. A palavra de Deus fala-nos acerca de maus exemplos, mas também nos fala acerca de bons exemplos. Eu vou-me focar mais nos bons exemplos. Desgraças, já temos nós ouvido e conhecemos muitas. Vamos ver alguns bons exemplos que nós vemos na palavra de Deus. E a Bíblia, acerca desses bons exemplos, ele diz: "A fé dos quais imitai." Voltando um pouco atrás, no mundo religioso, o Senhor coloca uma responsabilidade muito grande sobre aqueles que estão à frente do seu povo. O apóstolo Pedro diz: "Servi de exemplo ao rebanho." Por isso é que nós ficamos chocados com certas coisas, envergonhados com uma vergonha alheia. Porquê? Porque isso é contrário a todo o pensamento de Deus. Toda a doutrina bíblica choca frontalmente com esses comportamentos. Vamos começar com o exemplo de Saulo de Tarso. Mais tarde, apóstolo Paulo. E há uma passagem na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: "Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna." Aqui o apóstolo Paulo diz que a sua conversão foi para exemplo. Em que sentido? Vamos ver. Saulo de Tarso, antes da sua conversão, ele tinha um lado bom. Se é que nós podemos falar nestes termos. Qual era o seu lado bom? Ele era um homem religioso, mas sinceramente íntegro. Quanto à justiça que há na lei, ele diz: "Eu era irrepreensível." Poucas pessoas ousam dizer uma coisa destas. Quanto aos requisitos da minha religião, a religião judaica, o judaísmo, eu era irrepreensível. Não era um cidadão qualquer, era uma pessoa íntegra, justa. Mas ele é exemplo em que sentido? Ele tinha méritos, tinha justiça própria, tinha justiça pessoal,
mas ele tinha um grande compromisso com a sua religião, mas ele foi salvo não por causa desses méritos, mas nós lemos aqui que foi salvo devido à misericórdia e à longanimidade de Deus. Então, os melhores homens, as melhores pessoas, por muitos méritos que tenham, podem e só podem ser salvos devido à longanimidade de Deus e à sua misericórdia para conosco. E nisto, ele é um exemplo. Há pessoas que nós dizemos assim, só lhe falta converter-se. E se ele se converter, a vida dele vai mudar alguma coisa, mas não muito. Porquê? Porque ele já é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa que tem palavra, ele é um homem honesto. A esposa pode confiar plenamente nele. Os seus filhos orgulham-se dele. Se ele é empresário, as pessoas gostam de trabalhar para ele. Se ele é empregado, os seus patrões gostam de o ter como empregado. Ele é um exemplo. Paulo era um exemplo, mas foi salvo devido à longanimidade e à misericórdia de Deus. Longanimidade o que é? É a capacidade de Deus em suportar as ofensas. E o Senhor suportou todas as minhas ofensas. As vossas ofensas. As ofensas dos melhores homens, das melhores mulheres, das pessoas mais íntegras. Apesar de tudo, eram e somos pecadores. E o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos. E isto é misericórdia também. Então o apóstolo Paulo diz, eu fui salvo como exemplo devido à longanimidade e à misericórdia de Deus. Por outro lado, ele tinha um lado mau. O seu zelo religioso levou-o a perseguir a igreja, os primeiros cristãos. Lemos que ele, Saulo de Tarso, eu estou a ser textual, assolava a igreja. É uma palavra que se calhar nós não conhecemos muito bem, assolar. O que é que significa? Ocasionar destruição. Causar aflição, meter medo. E então, é mesmo Saulo de Tarso que diz, eu arrastava homens e mulheres e os metia na prisão, e eu arrastava-os. Vemos aqui violência, vemos aqui agressividade. Por isso nós não ficamos surpreendidos. Quando Estevão, um homem cheio de Deus, do Espírito de Deus, ele discursou maravilhosamente perante uma multidão. Ele testemunhou acerca da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. A certa altura, homens daquela multidão levantam-se exaltados, pegam em pedras para o apedrejar. Mas eu consigo ver uma coisa, eu não estava lá, mas eu consigo ver uma coisa. Apesar de eles terem olhado para ele e terem visto o seu rosto como o rosto de um anjo, mesmo assim, eles pegaram em pedras, mas antes de atirarem as pedras, eles olharam para um homem que estava lá. Quem era esse homem? Era Saulo de Tarso. E eles pediram autorização para apedrejar aquele homem santo de Deus. E o que é que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão. Ele deu-lhes sinal para eles começarem a apedrejar Estevão. Como quem diz, depois eu estou aqui para resolver o vosso problema. E agora reparem, isto é muito importante. O seu lado bom tinha méritos, mas ele diz, como exemplo, eu para ser salvo, é pela graça, é melhor, pela misericórdia e longanimidade de Deus. Ele tem um lado mau e diz, mas eu sou salvo desse lado mau pela longanimidade e pela misericórdia de Deus. As melhores pessoas precisam da longanimidade e da misericórdia de Deus, mas também não há ninguém que seja suficientemente mau, que não possa ser salvo pela longanimidade e pela misericórdia de Deus. Compreendem? E isto é um exemplo. Ninguém tem que ser excluído, por melhor que seja ou por pior que seja. E todos somos salvos da mesma forma.
Por causa da capacidade de Deus em suportar as nossas ofensas, em ter pegado nas nossas ofensas e as ter colocadas todas sobre o Senhor Jesus Cristo. E em vez de justiça, Ele corre para nós, dá-nos o abraço de perdão devido à sua misericórdia. E nisto, Saulo de Tarso é um exemplo. Mas eu queria vos falar também acerca de uma igreja que foi um exemplo. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1. É a igreja que estava em Tessalónica, uma cidade que agora está situada na Grécia. E nós lemos no versículo 7 do capítulo 1, Paulo escreve-vos uma carta e diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Uma igreja como exemplo. Isto é, o que é ser-se exemplo? É ser um modelo. A minha mãe era costureira e fazia roupa para fora. Naquela altura ela tinha modelos de casacos compridos, era num papel assim uma coisa, e depois ela passava por cima daquele, não eram fotocópias, usava aqueles modelos, e o próximo era igual ao anterior. Modelo de um sapato, depois os outros fazem-se igual ao modelo. Então, exemplo significa modelo. Os outros podem olhar para vós e fazer aquilo que vós fazeis. Os outros olham para vós e podem ser aquilo que vós sois. Paulo olha para aquela igreja e diz: vós fostes exemplo para todos os fiéis na Mesopotâmia. Eles podem olhar para vós e copiar-vos. E vocês perguntam, porquê é que eles foram um exemplo? Eles tinham as 3 virtudes do cristianismo. As 3 virtudes principais. Se me perguntarem o que é que, em poucas palavras, nós devemos ser para sermos um exemplo, nós vemos isso aqui, as 3 virtudes, a saber, fé, amor e esperança. E o apóstolo escreve aos Coríntios e diz: e destas 3, o maior é o amor. Então, no versículo 3, reparem, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. E eles tinham fé, mas era uma fé que tinha obras. O apóstolo Tiago, o que é que diz? A fé sem obras é morte. Deus pode olhar para o meu coração e ver a minha fé, mas as pessoas olham para o meu coração e não veem fé nenhuma. Veem a fé através das nossas obras. É como que a fé me justifica diante de Deus, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu, para expressar que já fui justificado por meio da fé, eu tenho que ter obras. Porque senão depois os meus filhos querem vir viver sempre para o centro bíblico. Não é? É o princípio. Eles tinham uma fé que os levava a agir. Obras com fé. Fé com obras, melhor direi. Eles tinham amor. Mas o amor pode ser uma coisa assim, não é? Uma coisa utópica. Portanto, platónica. Eu amo a Deus, eu amo os irmãos na fé, ótimo, e eu acredito nisso. Mas sabem o que é que o amor traz sempre consigo? Trabalho. Aquele que ama trabalha em prol do outro. O amor traz trabalho. Eu às vezes vejo uma esposa ou um marido, que também tenho visto, quando a esposa precisa de alguma coisa, eles levantam-se da mesa, vão buscar, depois, se ela está debilitada, apoiam-na, vão fazer uma pequena caminhada com ela. Estou a pensar no meu sogro, que vejo isso. Ele não tem mais que lhe faça.
ela está-lhe a dar trabalho, a minha sogra está-lhe a dar trabalho. Mas ele faz aquilo de boa mente. Não é esforço, não é incómodo. Porquê? Por causa do amor, é por causa do amor. E o amor dá trabalho. O amor dá trabalho. Já me aconteceu estar em casa, regalado, descansado. O telefone toca. É preciso ir aqui, é preciso ir acolá. Vocês acham que me apetece sempre ir? Ai, que bom, agora deixaram quentinho e vão não sei para onde. Mas depois vem uma coisa. Mas tu amas em Cristo aquele irmão. Então o amor dá trabalho. E quando nós pensamos assim, é um trabalho que não custa. O que custa é não fazer, porque ficamos com um peso em cima de nós, e um peso na consciência, um peso na alma, atormentados durante o resto daquele dia, durante a noite. Porquê? Porque o amor depois tem o seu custo, quando não é correspondido pela nossa parte. Às vezes telefono à Maria José, tento evitar, mas tenho uma pessoa conhecida internada, um doente, um amigo, uma pessoa de família. Diz: Maria José, vai tentar saber, estás a trabalhar, às vezes já é assim à noite. Ela diz: não, mas eu vou lá na mesma. E sai de casa e vai. E eu depois até me sinto mal, porque é que telefonaste a esta hora? Mas o amor dá trabalho. E então o apóstolo Paulo, conhecendo estes crentes, ele diz: eu conheço a vossa fé, é uma fé que tem obras, eu conheço o vosso amor, mas é um amor que se expressa por trabalho. Vocês têm uma coisa que antes não tinham: esperança. Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês têm esperança. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, os nossos fracassos, os fracassos dos outros, a convulsão do mundo, nós não sabemos, como a Clarice disse, o que é que nos reserva o dia de amanhã, nós não sabemos. As coisas podem melhorar, podem, mas podem piorar, e podem piorar muito, a gente não sabe. A nível pessoal a gente não sabe. Ou estamos bem, amanhã podemos estar mal, seja em que área da nossa vida for. Mas há uma coisa que nós podemos ter sempre. Podemos perder muita coisa. Mas há uma coisa que é nossa, que o Senhor nos deu. É termos esperança. Amém. Esperança de que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós temos esperança. Nós temos esperança porque sabemos que ausentes do corpo, presentes com o Senhor, nós temos esperança. E todos os dias devemos de cultivar a bem-aventurada esperança, porque hoje, neste dia, antes deste dia acabar, o Senhor Jesus pode vir aos ares arrebatar a sua igreja e nós iremos ao seu encontro nos ares e estaremos para sempre com Ele. Esta é a maior esperança de todas, a bem-aventurada esperança. Nós temos esperança. E isto contrasta com aquilo que nós lemos em Efésios, capítulo 2. Outrora, vivias sem Deus e sem esperança. Não deixemos que o inimigo ou as circunstâncias da vida nos roubem esta bem-aventurada esperança. A esperança que cabe ao povo de Deus. Portanto, faz parte da herança de Deus, das promessas de Deus. As coisas podem ficar sombrias, o céu pode ficar escuro, pode haver uma tempestade, mas nós podemos e devemos continuar com esperança, com esperança. E esta igreja tinha as 3 virtudes fundamentais do cristianismo. Uma fé
com obras. Um amor com trabalho. E tinham paciência, perseverança na esperança. Se nós tivermos estas 3 características na nossa igreja, a nossa igreja pode ser um exemplo para as demais igrejas. Reparem, o apóstolo Paulo diz: vós fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Porquê? Devido a estas 3 virtudes principais do cristianismo bíblico. Finalizamos com uma mensagem para cada um individualmente. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve a este homem ainda jovem: na sua juventude, no versículo 12 do capítulo 4, ele diz: ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Sê o exemplo dos fiéis. Se calhar, demasiadas vezes, mais tempo do que aquilo que deveria, nós olhamos mais para os outros. Temos que olhar mais para nós mesmos, para as nossas próprias responsabilidades. Interrogarmos-nos a nós próprios. Estamos a ser o exemplo para os outros. Na palavra, modo como eu falo. No trato, modo como eu trato os outros. No amor, no espírito, na fé, na pureza, de coração, de sentimentos, de comportamento em relação aos outros. Seu exemplo. Olhando para Jesus, o nosso exemplo maior. Nós olhando para Ele, nós vemos todas estas virtudes, todas estas qualidades. Eu tive o privilégio de, ao longo destes anos todos, conviver com pessoas que foram uma referência, um exemplo para mim. Eu já disse aqui que tenho conhecido muitas pessoas fora da igreja, e pessoas boas, amigos, pessoas que têm demonstrado amizade para comigo e sempre que possível também demonstro amizade para com eles. Mas foi na igreja, e é na igreja que eu tenho conhecido os melhores homens, mulheres, pessoas transformadas devido à longanimidade e à misericórdia do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que foram um exemplo para mim. E o Senhor permita, pela sua graça, que nós, cada um de nós, seja um exemplo para os outros. O Senhor nos abençoe. Amém.